Olá, irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e sobre a sua casa. Estamos mais uma vez, neste domingo, fazendo a nossa devocional da escola dominical e vamos ter mais uma manhã abençoada em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez nós colocamos aqui ah, um trabalho da ação social, né? Então, aos irmãos e irmãs que tiverem lá um alimento, ou até mesmo agasalhos, roupas para doação, pode fazer contato com a nossa irmã Solange, está aqui o telefone dela, combinar com ela direitinho como se faz a entrega da sua doação para a nossa igreja. Amém? Os nossos trabalhos normais continuam os mesmos. Quarta-feira nós temos o nosso culto de oração, este é presencial. E domingo também às 18 horas é o outro culto presencial. Você pode estar conosco para louvar, engrandecer ao nosso Deus e receber da parte do Senhor uma palavra para a sua vida, para a edificação da sua fé. Todos os nossos trabalhos você poderá nos acompanhar no YouTube, nós fazemos as nossas publicações, ou em nossas transmissões ao vivo através do Facebook. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, hoje eu quero conversar com a igreja sobre propósitos divinos. Deus tem seus propósitos, tem os seus planos para as nossas vidas. E para isso nós vamos nos inspirar na leitura do livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, que nos diz o seguinte: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu trouxe esse livro, esse texto do livro de Jó, para servir de alicerce para a nossa caminhada cristã, para a nossa fé. Não é? Durante a nossa caminhada, na nossa vida, nós vamos enfrentando situações que muitas vezes a gente não entende, assim como Jó. Jó, diz a palavra do Senhor, nesse versículo que acabamos de ler, ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, um homem que temia a Deus. Assim como eu, assim como você que está assistindo, que frequenta a casa do Senhor e que já tem confessado a Jesus Cristo como seu Senhor, nós somos tementes a Deus. Nós vamos, irmãos e irmãs, acumulando em nós dons e talentos conforme o Espírito Santo de Deus nos concede, para que nós venhamos a usar estes dons no anunciamento do Evangelho de Cristo. Nós somos temente à palavra de Deus, a tudo que o Senhor nos exorta, a tudo que o Senhor nos ensina. Tal qual Jó. Jó era um homem bem-sucedido, ele era rico. A palavra de Deus, depois no versículo 2, 3 ali, do capítulo 1, elenca ali uma série de coisas que Jó tinha, demonstrando o seu poderio financeiro. Jó, no seu temor a Deus, ele se santificava pela sua família. Ele oferecia sacrifícios a Deus em prol dos seus filhos, que ele tinha muitos filhos, em prol da sua família, dizendo, caso alguém tenha pecado, então já estou santificando, oferecendo um sacrifício. Tal era o seu temor a Deus. E nós, amados irmãos, também somos assim. Buscamos nos santificar, buscamos ter intimidade com o nosso Deus, para que o Senhor se agrade da nossa vida. E aí, então, nós podemos ser bem-sucedido na nossa vida material, mas principalmente bem-sucedido em nossa vida espiritual. Amados, assim como Jó,
eu e você não estamos isentos das provações por parte do diabo. Não estamos isentos de que o Senhor permita que passemos tribulações, que passemos dificuldades. Olha, amados irmãos e irmãs, a continuidade do texto, lá no seu versículo de número 8, olha o que o Senhor diz. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amados, Jó era um homem que temia tanto a Deus que chamou a atenção de Deus. E nesta sua evidência perante o Senhor o olhava com cuidado. O Senhor olhava na intenção de protegê-lo, de abençoá-lo ainda mais. E certa feita, quando Deus encontra então o diabo, porque o diabo andava pela terra, o Senhor pergunta: olha, observou o meu servo Jó? Dá uma olhada na caminhada dele. E aí, então o diabo, astuto como ele é, num diálogo com o Senhor, ele tem permissão da parte do Senhor para então provar a Jó. Amados irmãos, eu e você não somos diferentes desta situação. Nós temos que buscar sim os melhores dons, os melhores talentos, a fim de que o Senhor ache graça em nossa vida, a fim de que os olhos do Senhor estejam sobre nós com alegria, com gozo no coração do que eu e você oferecemos de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós fomos feitos para isso, para engrandecer o nome de Deus. É por isso que o nosso adversário, o diabo, ele vai tentar nos derrubar. Ele vai tentar fazer com que venhamos a fraquejar em nossa fé e, por consequência, nos afastarmos desta intimidade com o nosso Deus. Jó não sabia por que estava passando por tantas dificuldades. Jó não sabia porque sobreveio sobre ele tantas maldições. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, seus amigos o abandonaram, a sua mulher queria que ele maldissesse ao Senhor. Foram tantas as situações de angústia, tantas situações que se levantaram contra o Jó, mas em nenhum momento Jó abandonou seu temor a Deus. Ele era temente a Deus. E como terceira situação desta integridade e temente a Deus, ele ainda era um homem que se desviava do mal. O diabo sempre vai lançar situações do bem e o mal lançado por Satanás. E nós, como temente a Deus, homens que somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos que ter sabedoria o suficiente para nos afastar do caminho do mal, nos afastar de situações que nos levam à morte. O Espírito Santo habita sobre a sua vida, habita sobre a minha vida. Esse Espírito é quem vai nos dar discernimento para enxergarmos as armadilhas que o diabo coloca em nossas vidas para nos afastar dos caminhos do Senhor. O Senhor permite que nós passemos por situações destas. O Senhor permite que nós venhamos a passar no estreito, como diz a palavra, o caminho é justinho. A vida do cristão, o caminho é justinho. O diabo é que quer torná-lo largo para nós. Mas nós temos, amados irmãos, que ter o temor de Deus no nosso coração, sabedoria do céu, para que a gente saiba desviar-se destes caminhos. E a palavra de Deus ainda nos diz, amados irmãos, lá no livro de Efésios,
no capítulo de número 6, nos versículos 10 e 11. Quero ressaltar estes versículos que o pastor Conrado sempre nos fala ou nos falou no seu ministério como pastor sobre esses versículos. E a pastora Ana Paula, nesse tão pouco tempo que tem caminhado conosco, também já nos alertou sobre estes versículos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, irmãos e irmãs, os nossos pastores têm nos alertado em situações semelhantes ao exemplo de Jó, para que nós venhamos a nos revestir da armadura de Deus, do seu poder, para que a gente saiba olhar e distinguir as astutas ciladas do diabo que tentam nos afastar do caminho do Senhor. Que nós, amados irmãos, possamos andar de fé em fé. Muitas vezes nós não vamos entender os propósitos divinos para a nossa vida mediante as astutas ciladas do diabo. Mas em toda situação, nós temos a convicção e a certeza de que Deus está conosco e que no final de todo choro, no final de toda situação difícil, o Senhor nos dará vitória para o bem próprio nosso, para o bem do nosso espírito. O Senhor tem nos guardado. Amém? Que possamos, amados irmãos, andar procurando descobrir os propósitos divinos de Deus para a nossa vida. Amém? Quero orar com você agora em nome de Jesus. Pai amado, Deus eterno, Senhor, nós te damos graças pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Nos fortalece, Senhor, na armadura que o Senhor nos concede, com o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada, Senhor, que é a tua palavra, e nos dê sempre, Senhor, uma palavra com intrepidez para falarmos, Senhor, da tua verdade, dos teus caminhos. E que possamos estar orando sempre com orações e súplicas por nós e por todos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que nós possamos, amados irmãos, andar buscando os propósitos divinos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.